Oiê, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa transmissão diária. Você provavelmente está assistindo a gravação, então eu quero que você avance o vídeo. E nessa manhã que eu estou aqui gravando, eu quero falar sobre milagres. Eu quero contar 3 milagres que eu vivi e que talvez possa trazer clareza para a tua vida. Porque quando nós vemos o que Deus pode fazer na vida de alguém, se Deus fez na vida de alguém, significa que Ele pode fazer na nossa vida também. Você concorda comigo? É tão maravilhoso quando a gente consegue ver um milagre na vida do outro e a gente consegue celebrar o milagre na vida do outro. Eu amo ouvir história de milagre, porque se Deus fez na vida do outro, Ele pode fazer na minha também. Nessa manhã eu quero falar sobre esses 3 milagres e como que Deus fez para realizar esse milagre na minha vida. E quando a gente vai vendo o agir de Deus, a gente entende como que Deus age, como que Ele faz, tá? Enquanto isso, eu quero ir esperando aqui a entrada do nosso time. Bom dia, Pri. Bom dia, Cris. Bom dia, Vivi. Sejam bem-vindos. Já pegou seu café, seu chá, seu chimarrão? Não sei o que você vai tomar. Bom dia, Lucê. Deixa eu dar bom dia aqui. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Fiz um mapinha de milagre. Vamos caminhar comigo sobre esse mapa. O nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é o Deus do impossível. Vocês concordam comigo? Como que vocês estão, gente? Dá coraçãozinho para eu saber como que vocês estão. Se vocês estão bem. Bom dia, Lucy. Bom dia, Ju. O Instagram tá avisando nossas meninas, né, para entrar. Quem aí tá crendo para uma virada incrível? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, mais do que nós pedimos. Que Deus tem o poder e a liberdade para atuar na nossa vida. Poder Ele tem, né? Mas a pergunta é, o quanto nós estamos dispostos a dar liberdade para Deus agir nas nossas vidas? Você está disposto a dar liberdade para Ele? Tudo é possível para quem crê. Tudo é possível para quem crê. Vou aproveitar esse comecinho que o povo está entrando para mandar uns aviãozinhos. Você pode mandar aí também. Aviãozinho. Vamos cumprir o ID de Deus através desse aviãozinho que está indo. Vamos arrastar um povo para viver uma virada incrível. Vamos lá, gente. Vamos mandando aviãozinho. Vamos acordar esse povo. Acorda pra vida. Não é mesmo? Manda bala. Pronto. Bom dia, Cris. Tava mandando aviãozinho, por isso que vocês, eu tava paradinha ali mandando aviãozinho. Amém. Amém. Bom dia, Vitor. Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira. Se você crê nisso, faça barulho. Quem aí crê que a glória da segunda casa será maior que a primeira? Quem aí crê? Isso aí, vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar. Nós ficamos aqui na intercessão. Amém?
Gente, manda aviãozinho pro pessoal de vocês aí, porque eu já mandei pros meus aqui. Tá bom? Vamos falar sobre milagre? Vamos falar sobre milagre? Quanto tempo faz que você não celebra um milagre? Qual foi a última vez que você celebrou um milagre? Você lembra? Qual foi a última vez que você celebrou um milagre? Eu me lembro a última vez que eu celebrei um milagre. Daqui a pouco eu vou contar qual foi a última vez que eu celebrei um milagre. Deixa eu dar as boas-vindas para quem entrou depois. Bom, a Cris, eu já dei boas-vindas, a Sandra, a Débora, o Vitor, a Eliane, a Ju. Tô com saudade da Ju, não vi ela esse final de semana, ela fez mudança. Se mudou para Enseada. Aquele lugar feio, né? Aquela praia da Enseada é tão feio, só que não. Bom dia, Eliane. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Flávia. Vamos falar de milagre, gente. Já temos um time aqui de futebol. Vamos bater bola aqui? Vamos bater uma bola? Mas assim, eu quero conversar com vocês, tá? Não me deixem falando sozinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês que estão aqui ao vivo, coloca a perguntinha aqui, porque se eu não ler na hora, eu vou voltar e vou ler, tá? E quem for assistir, quem está assistindo na gravação, eu quero pedir que se você tiver alguma dúvida ou algum comentário para fazer, deixa escrito aqui embaixo também. Porque na maioria das vezes, o material que eu produzo, os vídeos, as lives, é em cima das dúvidas que vocês têm. Você tem alguma dúvida? Então, se você tiver, escreve aí no comentário. Vamos falar sobre milagre. Eu quero contar para vocês o último milagre que eu celebrei. E eu deixo essa pergunta. Eu deixo essa pergunta para você. Se você puder anotar aí num caderninho, né? A gente está quase virando o ano. Você crê que Deus ainda pode realizar milagre ainda esse ano? Quem aí crê? Gente, o meu último pedido, o último pedido que eu fiz para Deus no meu projeto de vida, porque eu faço projeto de vida. Você faz projeto de vida? Quem aí faz projeto de vida? E eu quero dizer para vocês que esse ano, apesar do caos que foi pregado na televisão, eu cumpri todo o meu projeto de vida. Deus realizou. E o meu último milagre que faltava, na última pregação, no culto, eu falei que ainda faltava um projeto de vida para se cumprir. E eu quero dizer para vocês que nesses últimos dias, Deus já me deu o meu último milagre desse ano. Então, tudo que eu pedi para Deus, tudo que eu coloquei no meu projeto de vida, tudo, do começo ao fim, tudo, até minhas férias, a minha viagem, tudo que eu coloquei, tudo, com relação à igreja, minha vida pessoal, minha vida profissional, tudo, Deus realizou, tá? Eu estou trabalhando num projeto junto com a Ludoana. Esse projeto vai ser um projeto lindo, porque uma das coisas que eu pedi para Deus, que eu queria ser resposta de oração. Quando alguém orasse e pedisse algo para Deus, eu queria que Deus usasse a minha vida. Então, um dos meus projetos de vida era esse, de ser resposta de oração na vida das pessoas, porque não tem nada que me alegre mais, não tem nada que me traz mais prazer do que saber que alguém orou por um alimento, por uma roupa, um calçado, um abraço, uma palavra, né? Porque eu acredito que a maior contribuição que a gente pode trazer para a vida das pessoas é uma palavra. Uma palavra que se encaixe com a necessidade daquela pessoa. Porque vai passar o céu e a terra, todos os problemas vão passar.
a necessidade, a falta, a escassez, o problema financeiro, conjugal, a enfermidade, tudo vai passar o céu e a terra. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Então, quando eu levo uma resposta para alguém, e essa resposta de oração não é uma roupa ou um calçado, né? Vou dar um exemplo, a Ju mora tão longe, né? A Ju de Minas. E eu falei, Deus, como que eu vou ser resposta de oração na vida dessa pessoa? Eu posso levar uma palavra. E essa palavra pode ser a resposta na vida dela, para trazer libertação para a vida dela, tá? Depois eu vou ler todos os comentários aqui e nós vamos comentar sobre esses comentários. Então eu acredito que todas as pessoas que eu levei uma palavra, que eu consegui transmitir uma palavra que trouxe paz, que trouxe alento, que trouxe direção, isso é um milagre, né? Vamos falar sobre milagre. Pega um caderninho e anota. Qual foi a última vez que eu celebrei um milagre, tá? Então o milagre é eu e é você. Se veja como um milagre. Mas escreve aí no teu caderninho. Só pra gente fazer um balancete aí. Vamos fazer um balanço? Já que é final de ano. Qual foi a última vez que você celebrou um milagre? Tá? Isso é muito importante. Você trazer à memória o que te dá esperança. Porque se a gente não trouxer à memória o que dá esperança, a gente desanima. Se a gente ficar só lembrando de coisa ruim, a gente desanima. Você concorda comigo? Que a gente desanima? Então tá, primeira coisa que eu quero que você anote. Qual foi a última vez que você celebrou de verdade um milagre? Mas a segunda pergunta é, o que é um milagre? O que é um milagre? Fala pra mim, gente, o que é um milagre pra você? Você pode escrever? O que é um milagre? Escreve aí pra mim, o que é um milagre? Porque pra mim, milagre é a intervenção direta de Deus. É o sobrenatural de Deus na minha vida. Quando Deus intervém, quando Ele interage, quando Ele se manifesta de uma forma sobrenatural, para mim isso é um milagre. Se você ainda não entendeu, eu vou explicar. Até o final você vai entender. Porque milagre, todo mundo precisa de um milagre. Todo mundo precisa de um milagre. Mas o milagre, ele não acontece aonde se precisa. Ah, Deus vai fazer um milagre só porque eu preciso de um milagre? Eu já vivi o suficiente, né? Daqui uns dias eu vou fazer 49 anos. Tô quase 50, né? Dia 24 de dezembro eu vou fazer 49, né? Eu já vivi o suficiente para não me enganar. Ah, Deus faz milagre onde precisa de um milagre. Eu cuidei do meu pai. Ele foi internado quando ele estava com câncer, ele passou mal na última consulta e levaram ele para o pronto-socorro em Joinville para esperar abrir uma vaga ali no São José. E lá naquele pronto-socorro eu passei um dia inteiro com ele. Sabe, gente? Todos ali precisavam de um milagre. Todos. Meu pai precisava de um milagre. Motoqueiro que chegou todo destruído precisava de um milagre. Da direita, da esquerda, todo mundo precisava de um milagre. Se tem um lugar que precisa de milagre, são os ambulatórios de pronto-socorro. E por que o milagre não acontece lá? Sabe por quê? Porque milagre não acontece aonde se precisa. Dizer que Deus faz milagre aonde é preciso, não é verdade. Se você viveu mais de 30 anos, você sabe disso. Quantas vezes você precisou de um milagre e ele não aconteceu? Porque milagre não acontece aonde se precisa. Sabe, no velório precisa de um milagre. Tanto, né? Deus pode... Jesus falou. Jesus disse, olha... E aí eu vou responder, né?
Jesus disse assim: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores. Nós não chegamos nem a fazer o que ele fazia, porque aonde ele chegava, ele realizava milagre. Por quê? Por que o milagre acontecia? Aonde precisava de pão, ele multiplicava, o cego ele fazia ver, o surdo ouvia, o paralítico andar, o morto ressuscitava. E Jesus falou assim: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras. O problema é que a gente acredita em um Jesus caricato, fictício, em um Deus, no Deus que a religião nos ensinou. E eu não sei vocês, o Deus que a religião me ensinou quando eu era criança, ele era muito severo. O Deus que a religião da minha infância ensinou, ele não era evangélico. Ele não era nem convertido. Porque se eu usasse um brinquinho igual esse aqui, o Deus que a religião me ensinou me mandava para o inferno. Quando eu era criança, nessa religião, né? Essa religião que ensinou um Deus que pesa a mão, que castiga. A religião da minha infância me mostrou um Deus. Eu, quando criança, a minha vizinha fazia carne de porco, gente. Vocês conhecem essa história da minha vizinha? Que eles, aquele tempo lá antigamente, né? Outro dia, né? Tô me denunciando. Eles matavam o porco e faziam o porco no quintal de casa, né? E eles colocavam um tacho lá no chão e eles picavam aquele porco e eles botavam aquele porco para fritar no tacho. E aquilo soltava um cheiro tão bom. E eu tinha uma vontade de comer aquilo. Aquilo me juntava água na boca. Eu devia ter uns 9 anos. Só que a minha religião dizia que o Deus que eu conhecia, se eu comesse carne de porco, eu ia para o inferno. E apesar de desejar comer aquele negócio cheiroso lá, eu tinha muito medo de comer e de ir para o inferno, porque foi o Deus que me apresentaram. Qual foi o Deus que te apresentaram? Qual foi o Deus que te apresentaram? Ah, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Eu amo cabelão comprido, mas não tem a ver com religião. Meu cabelo já está quase lá na bunda. Mas não é. Meu filho, esses dias, há uns anos atrás, ele falou: mãe, você tem que cortar esse cabelo, porque quem chegar na igreja vai achar que é doutrina. Daí eu falei: mas e as mechas, né? As mechas, né? Não tem nada a ver com religião. E o batom que eu passo, e o brinco que eu uso. Então, o Deus que eu acreditei era um Deus que, se eu comesse carne de porco, ia para o inferno. E aí? A minha vizinha fazia, vezes após vezes, e ela me oferecia, e eu dizia que não queria, mas na verdade eu queria. E um belo dia, eu falei: quer saber de uma coisa? Um negócio que cheira tão bom não deve me mandar para o inferno. Mas se me mandar para o inferno, eu vou para o inferno, mas eu vou de barriga cheia. E eu comi. Imagina a condenação de uma criança de 9 anos comendo carne de porco e achando que ia para o inferno, né? Mas eu falei assim: depois é aquilo que a gente faz, gente. A gente faz, depois a gente fala assim, a gente pede perdão, né? Afinal de contas, Deus, ele perdoa, né? E aí, eu comi escondido e, passado uns dias, da outra vez que a mulher matou o porco, ela encheu uma bacia e foi lá levar na casa da minha mãe. E aí, nesse dia, eu aprendi que não se deve mentir. Porque a mentira tem perna curta, né? A mentira tem perna curta, então uma hora ela cai, ela não se sustenta. Então, por mais que feia que seja a mentira, a gente tem que contar a verdade. Depois desse dia, eu nunca mais menti. Nunca mais. Porque naquele dia eu me vi numa enrascada tão grande, a mulher foi lá com uma bacia cheia de carne de porco para levar para minha mãe. E aí minha mãe falou: não, nós não comemos, nós somos de tal religião e nós não comemos carne de porco. E aí a vizinha falou: come sim, porque a Silvana comeu. Pensa, fui desmascarada naquele dia. E quando eu cheguei da escola, minha mãe me passou o sabão, né? Não me lembro se eu apanhei, mas a minha mãe brigou comigo, né? Então esse era o Deus que eu acreditava. Era o Deus que, se eu comesse carne de porco, se eu trabalhasse no sábado. Imagina no coração de uma pessoa. Com 13 anos eu comecei a trabalhar no salão e o dia que mais dava dinheiro era o sábado. E eu não podia por conta daquele Deus, porque o Deus que me ensinaram era muito severo, né?
acaba que com 13, 14 anos, quando eu já trabalhava profissionalmente, né? Fazendo unha. Depois, com 15 anos, eu comecei a cortar cabelo para fora e ganhar dinheiro com isso. O dia que mais dava dinheiro era o sábado. E eu falei assim, bom, para eu poder trabalhar, eu vou ter que quebrar o sábado. E o Deus da minha religião ensinava que se eu trabalhasse no sábado, eu ia para o inferno. Vai reparando como que o Deus da religião é um Deus tão pesaroso, é um Deus tão vingativo, é um Deus tão diferente do Deus que eu conheço hoje. O Deus que as pessoas ensinam pra gente é um Deus tão caricata, né? É um Deus tão complexo, tão inatingível, tão difícil de alcançar. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus falou assim, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é como a religião está pregando, como os pais da gente às vezes passa cheio de boas intenções. Meus pais, eles tinham boas intenções, eles ensinaram o Deus que eles conheciam, mas era um Deus que parecia que não era convertido. E com 13 anos eu saí daquela igreja, fui trabalhar e fui viver. Eu falei, não, eu preciso encontrar Deus aonde Ele estiver. Mas não vai ser aqui. Apesar de viver alguns milagres. E eu me lembrei de um milagre aqui que eu vou escrever. Aqui para não esquecer, porque até o final eu quero ver se eu conto esse milagre. Tá? Estamos falando de milagre. E eu quero contar o milagre que aconteceu com a minha irmã quando eu estava nessa igreja ainda. Mesmo nessa igreja. A gente não tem que cuspir no prato que a gente comeu, porque aquela igreja lá, antes daquela igreja do que nada, né? Então, Jesus falou assim, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é como a religião está falando, porque se a religião está falando de um Deus que não é o Deus da Bíblia, né? Não é o Deus como diz as Escrituras, não é Deus, né? E aí Jesus falou assim, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, exatamente como diz as Escrituras, do interior dessa pessoa vai fluir um rio de água viva. Jesus falou que quem crê nele, os milagres vão seguir aqueles que creem, né? Não foi isso que Jesus falou? Olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, fará as mesmas coisas que eu faço e outras maiores. Quem aqui não tem o desejo de fazer o que Jesus fazia? Quem dirá coisas maiores, né? Mas todo lugar precisa de um milagre. Eu acompanhei meu pai dentro do pronto-socorro. Todo lado que eu olhava, tinha pessoas que precisavam de milagre. E por que o milagre não acontecia? Então escreve aí no teu caderninho. O que é um milagre? O milagre é uma intervenção de Deus. É quando Deus põe a mão e faz acontecer, tá? Todo lugar precisa de milagre, mas escreve aí. Milagre não acontece aonde se precisa. E é muito triste isso, porque eu estava lá dentro do pronto-socorro, do ambulatório, esperando abrir um leito em cima no hospital para o meu pai subir. Eu fiquei o dia todo lá e falando, Deus, por que o Senhor não faz um milagre? Aqui, olha, gente quebrada, gente com câncer, todo tipo de desgraça, por que o Senhor não faz? E Deus me respondeu, porque milagre não acontece aonde se precisa, milagre acontece aonde se acredita. E nós precisamos crer em Deus, como diz a Escritura. Deus vai fazer na minha vida e na sua vida aquilo que nós acreditamos. Tudo é possível para quem crê. Tudo de bom? Não, tudo de tudo. Se a gente acredita só no negativo, só no pessimismo, se você acredita que você atirou pedra na cruz, se você acredita que você não é digno, que você não é merecedor do milagre, se é essa a sua crença, tudo é possível para quem crê. Milagres acontecem onde eles são esperados, onde se acredita. Vocês concordam comigo? Quem concorda aí? Dá o coração para eu saber que você está aí do outro lado. Então, o que é um milagre? É a intervenção de Deus. Aonde ele acontece? Aonde se acredita? Aonde nós deixamos ele acontecer. Então aqui, escreve um conselho meu. Escreva um conselho meu. A partir de hoje, deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida.
Então eu quero contar o primeiro milagre. Eu vou ver se eu consigo contar 4 milagres aqui, tá? Mas o primeiro milagre que eu não ia contar, que aconteceu lá naquela igreja, onde as pessoas diziam que se eu comesse carne de porco eu ia para o inferno. Aonde dizia que se eu trabalhasse no sábado eu ia para o inferno. Se eu usasse brinco, se eu passasse esmalte. Gente, como que ia ser feliz uma mulher vaidosa que nem eu dentro de uma igreja dessa? Tá tudo certo, sabe? Tem gente que precisa desse ambiente, eu não vou criticar a igreja. Se você é a pessoa que precisa fazer algo para ser feliz, fica. Se você não precisa, não critica. Deixa o povo lá e vai viver sua vida. Com 13 anos eu fiz isso. Mas olha o que aconteceu nessa igreja. Era uma igreja pequenininha, de banquinhos de madeira, não tinha nem encosto. A gente sentava tudo enfileiradinho nos banquinhos assim de madeira. Eram uns banquinhos assim que alguém lavava aquilo com escova, porque era branquinho. Era uma igreja muito limpinha, de piso vermelho. Sabe aquele piso que o povo chamava de vermelhão? Quem conhece? Quem lembra? Que era um cimento queimado e depois eles passavam uma tinta vermelha e uma cera vermelha, que quando a gente usava conga, para quem não sabe, conga era uma alpargata, era um calçadinho que era branco embaixo, que com o passar do tempo ficava cor-de-rosa. Quem teve desse? E a igreja era assim, aquele chão que brilhava, o banco branquinho, e a gente se ajoelhava ali para orar. E eu me lembro de uma oração, eu devia ter uns... se a minha irmã estava andando, já, minha irmã devia ter 1 aninho e meio, ela estava começando a andar. Então, ela é 10 anos mais velha, eu tinha 11 anos e eu estava na igreja, num sábado de manhã, e eu orei. Era um sábado de Santa Ceia e eu estava com o pão e o vinho. E eu orei por um milagre, com 11 anos, nessa igreja. Eu orei por um milagre naquela manhã de sábado, com a Santa Ceia na mão. E eu falei, Deus, protege a minha família, guarda a minha família. E nesse dia, meu pai, minha mãe e a minha irmã não estavam na igreja, porque eles tinham ido num velório. Era um amigo do meu pai que tinha falecido e era muito conhecido. A Débora é 10 anos mais nova, só que ela já nasceu maior que eu. Quando ela nasceu eu tinha 10 anos, mas ela já era maior que eu, porque ela sempre foi maior que eu, mais alta, mais grande. Eu sempre fui a irmã mirradinha, pequenininha. E eu estava na igreja. Oi, Elisete, bom dia. Depois você ouve a gravação. Eu tô falando sobre milagre. Tô contando aqui um dos primeiros grandes milagres que eu já vivi na minha vida. Aí, eu de joelho dobrada, com o pão e o vinho na mão, assim. A minha oração foi, Deus, protege a minha família. E o meu pai e minha mãe estavam nesse velório. E aí... O cortejo saiu, né? O corpo saiu, foi para o sepultamento e a minha mãe ficou ajudando a dona da casa limpar a casa e o meu pai, ele ficou com a incumbência de cuidar da minha irmãzinha enquanto a minha mãe ajudava a mulher a limpar a casa. Você lembra aquele tempo, outro dia, que os velórios eram nas casas? Então, pensa nessa cena, nesse quadro. Minha mãe foi ajudar a limpar a casa, botar as coisas no lugar, e o meu pai ficou com a incumbência de cuidar da minha irmã, lá na rua, junto com os homens. E o meu pai começou conversa daqui, conversa dali, chegou uma caminhonetona grandona, e o meu pai ficou ali conversando com o motorista da caminhonete, e a minha irmã deu a volta e foi pro lado da frente. Imagina aquele toquinho, saiu e foi. E aquele homem que estava ali conversando com meu pai não viu a minha irmã. Terminou de conversar, tocou a caminhonete. Quando ele tocou a caminhonete, ela estava bem na frente, ali mais ou menos onde está a placa da caminhonete ali, bateu assim na cabecinha dela e ela caiu no chão, aquele toquinho loiro, caiu no chão.
e a caminhonete passou em cima, os 4 pneus, passou. Quando a caminhonete passou, o motorista só ouviu os gritos. E ele não sabia por que as pessoas estavam gritando, e ele passou com a caminhonete. Quando ele olha lá para trás, aquele toquinho loiro estava lá, caído no chão, chorando, com um galo na cabeça. Foi tudo o que aconteceu com ela. Uma caminhonete passou em cima dela. E ela pode me agradecer, viu, Dé? Você tá viva por causa da oração da tua irmã. Gente, será que se eu não estivesse lá naquele banco de igreja, naquele exato momento, naquela manhã, orando a Deus, naquela igreja, que às vezes a gente critica, que às vezes a gente condena, mas era uma porta aberta, melhor uma igreja do que um bar, não tem? Muito melhor, né? Eu ali orando, e Deus estava... Porque milagres se acontecem onde a gente acredita. Eu acreditei naquele momento que Deus tinha poder para guardar a minha família. Aquela manhã, naquele velório do amigo do meu pai, era para começar um outro velório na minha casa. Mas Deus fez diferença. Então, milagre não acontece aonde a gente precisa, acontece aonde a gente acredita, né? Eu vou contar um outro milagre. Aconteceu... Tremendo, né, Ju? A minha irmã tá agradecendo. Obrigada, Sil, pelas orações. Gente, orar crendo, orar vendo. A melhor oração que a gente pode fazer é já enxergar. Não é uma oração de mendicância. Ah, Deus, por favor, abre a tua mão e derrama uma migalhinha. Não. Os cachorrinhos comem migalha, os filhos sentam na mesa. Milagre acontece onde você acredita. Você já enxerga aqui com o olho do coração. Você quer orar por alguém? Veja essa pessoa bem. Peça para Deus e agradeça. Fala, Deus, olha, assim eu oro, assim eu peço. Eu vejo essa pessoa curada e eu te agradeço em nome de Jesus. E começa a ver ela bem, né? O segundo milagre que aconteceu foi bem assim. Qual é o melhor lugar para Deus fazer um milagre? Qual que é o melhor lugar? Lá na rua? No meio do povo? Lá? Foi lá que Deus fez o milagre. O outro milagre que eu quero contar, só precisamos crer, né, Eliane? Só precisamos crer que Deus faz o milagre. Isso mesmo. O outro milagre que eu quero contar foi o que aconteceu em uma quadra de futebol, que tem aqui perto da minha casa. Juntou o povo da igreja, foi todo mundo orar. Eu gosto muito de contar esse milagre, talvez você já ouviu esse milagre, você vai ouvir. Aí as pessoas falam, pastora, você já contou 10 vezes esse milagre, então eu vou contar 11, né? Se for preciso contar 1000 vezes esse milagre, se ele se encaixar no que eu tô falando, eu vou contar, tá? Porque liberta. Nós estávamos numa quadra, todo o pessoal da igreja... Foram feitos 2 times, dos adolescentes e dos pais. E estava lá, era um sábado à tardezinha, já era assim, já entrando para a boca da noite. E os 2 times dos adolescentes com os pais jogando futebol. Essas quadras de grama sintética. E um dos pais sofreu um acidente. Imagina, né? Os veteranos jogando com os... Eram 2 times, os topeiras e os veteranos. E aí, os pais que estavam jogando num time lá, daí tinha um pai que estava no gol, e ele se atrapalhou e ele bateu o ombro na trave. E a clavícula dele saiu do lugar. E aí, gente, milagre acontece aonde se acredita, aonde se espera. E aonde a gente deixa Deus ser Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem deixado Deus ser Deus na tua vida? Você dá espaço para Ele fazer milagre? Você deixa Deus ser Deus? Porque às vezes a gente não dá espaço para Deus ser Deus. A gente quer ser Deus. A gente sai fazendo. A gente não espera. A gente não ora, né? E aí, quando esse moço se acidentou, tirou... Quem aqui já viu uma pessoa com a clavícula destroncada? Quem já viu? Fala, eu já vi. É horrível. Aquele homem vem de lá,
E eu bem assim, meu Deus, esse homem tá chegando na igreja, a mulher tá orando pela conversão dele, e ele vai e sofre um acidente. E eu pensei assim, ele é pedreiro, e agora ele se machucou. Ele vai ficar quanto tempo sem poder? Ele batia massa, né? Ele chapiscava, ele era pedreiro, né? E aí esse moço vem com a clavícula destroncada. E aí todo mundo gritando atrás dele, leva pro médico, porque isso aí dói muito. E aqui na praia, há anos atrás, isso tem uns 12 anos, não tinha ortopedista. E aí nós pensamos assim, pega esse homem que está com a clavícula destroncada, morrendo de dor, coloca dentro de um carro e leva para Joinville. Porque só em Joinville que tinha ortopedista para colocar o ombro daquele homem no lugar. E aí, meu marido entrou no carro e aí era assim, final de sábado, a quadra estava assim de gente. O nosso time estava lá dentro, alguém se machucou, o nosso time saiu, já era horário de sair mesmo, entrou o outro time, estava assim de gente, de torcedores ali. E aquele irmão lá da nossa igreja machucado. E de repente, a gente, todo mundo gritando, leva para o hospital. Meu marido já entrando no carro, todo mundo entrando no carro, a mulher dele entrou no carro para levar o homem para o hospital. Eu ouvi uma voz que me deixou envergonhada. E eu acredito que aquela voz foi a voz do Espírito Santo. O homem estava machucado, com a clavícula destroncada, a mulher já estava no banco de trás e ele já estava sentando no banco da frente para ir para Joinville, para colocar o braço no lugar. Eu escuto uma voz. Quem aí já ouviu uma voz que fala com você? Uma voz que me deixou tão envergonhada. Essa voz disse assim, vocês vão deixar esse homem ir para o médico sem fazer pelo menos uma oração, sem pelo menos tentar, sem pelo menos perguntar para Deus, né? Deus, abençoa esse homem aqui que está indo para o hospital. A gente estava tão desesperado que a gente esqueceu da nossa fé. Colocamos o homem no carro. Quando eu ouvi aquela voz, e aí eu falei assim, a gente não está deixando Deus ser Deus. Eu estava do lado de fora e eu falei para ele assim, Gilberto, eu quero orar por você. E ele colocou só a cabeça, ele estava amarelo de dor, ele colocou só a cabeça para fora. E nós oramos. Sabe aquela oração mais sem vergonha? Sabe aquela oração mais simples, que você não dá nada por ela? Eu não cheguei nem a abrir minha boca, eu pus a mão na cabeça dele e eu orei assim, exatamente assim. Deus, tem misericórdia desse homem. Porque ele era pedreiro. E ele estava machucado. Quanto tempo? 15, 20 dias? Quanto tempo ele ia ficar sem poder trabalhar? E eu só orei assim, Deus, tem misericórdia desse homem. Foi assim, 5 segundos. Sabe o que aconteceu? Eu estava com a mão na cabeça dele e eu sinto a mão dele vir para frente, assim, eu senti uma pressão na minha mão, como se alguém empurrasse ele por trás. E eu escutei, cloque. Quando eu escutei cloque, ele falou assim, pastora, voltou. E eu falei, voltou o quê? Meu braço, pastora, meu braço voltou pro lugar, voltou. E ele saiu pulando, porque Deus tinha feito um milagre ali. Então, milagre não acontece aonde precisa, porque ele precisava do milagre. Mas nós não estávamos esperando o milagre, a gente não estava crendo. A gente acreditava na nossa cabecinha que ele tinha que ir para Joinville, com dor até lá, que o ortopedista ia pôr no lugar. Mas quando aquela voz falou comigo assim, vocês não vão nem tentar? Vocês vão deixar ele ir, sem pelo menos fazer uma oração? E quando eu orei uma oração tão simples, Deus, tem misericórdia desse homem. O braço daquele homem que estava fora do lugar. Gente, ele estava todo torto, destroncado assim. Nós colocamos a mão e falamos, né? Eu disse assim, Deus, tem misericórdia desse homem. O corpo veio para frente, eu escutei aquele cloque. E ele começou a gritar, pastora, voltou, meu braço voltou. Gente, foi o culto de celebração mais animado que eu já vi.
nenhuma cancha, nenhuma quadra. Deus mostrou o seu poder, a sua glória. As pessoas ficaram, todo mundo dizendo assim, o que aconteceu ali? O dono da quadra falou, o que aconteceu aqui? Eu tenho certeza que aquelas pessoas, elas foram marcadas para o resto da vida delas. Elas vão saber que Deus faz milagre, não aonde se precisa, mas aonde se espera, aonde se acredita, aonde a gente dá espaço para Deus agir. Sabe qual que é o problema? Que quando a gente precisa de uma cura, a gente já vai, já compra o remédio, toma, a gente nem ora. A gente precisa de um dinheiro, vai fazer um empréstimo, vai emprestar, a gente não espera Deus abrir a porta. A gente precisa de algo, mas a gente quer ter o controle. E a gente quer ser Deus no lugar dele, e a gente não deixa ele agir. Mas milagre acontece onde a gente deixa, onde a gente dá espaço. Sabe quando você dá um passo no abismo e Deus vem e coloca o chão? Isso é milagre. E o milagre pode acontecer quando você já colocou o bumbum dentro do banco do carro para ir para o médico. Basta você colocar a cabecinha para fora e alguém orar ou você mesmo orar. E Deus faz o milagre acontecer. Você acredita nisso? Você está anotando? Anota. Quanto tempo faz que eu não celebro um milagre? O que é um milagre? É a intervenção de Deus. Aonde milagre acontece? Aonde se acredita? E quando eu deixo Deus ser Deus? A resposta é essa, é a gente deixar Deus ser Deus. E não querer ser Deus no lugar dele. Nós somos como ele, nós somos semelhante a ele. O que é semelhante? Semelhante, imagem. A palavra semelhante é similis no grego, é similar. Nós somos similar a ele, mas nós não precisamos ser ele. Você não precisa ser Deus, porque é muito complicado, gente. É impossível ser Deus. Só tem um Deus, só tem uma Silvana, só tem um você. E é divino ser humano, é divino ser Silvana. Bate no peito e diz assim, olha, é divino ser Vivi, é divino ser Wanderson, é divino ser Fernanda, é divino ser Esther, ser Rica, é divino ser Débora, é divino ser a Loja Vitória, põe teu nome, é divino ser Vanessa, é divino ser humano, é tão divino ser humano que Deus se fez homem, para a gente entender o quanto é bom ser um ser humano. Deixa Deus ser Deus, só existe um Deus. Deixa ele ser quem ele é nas nossas vidas. O ser humano faz o que é possível. Mas quando a gente chegar diante de um abismo e se vê diante do impossível, larga na mão dele. Deixa Deus ser Deus. Nós podemos antecipar aquilo que cabe a nós fazer. O reino de Deus é como um homem que planta semente. E depois, o que você pode fazer? Não dormir? Se preocupar com a tua colheita? Não. Faz o que cabe a você, só. E deixa Deus ser Deus. Porque se você tentar ser Deus, você vai atrapalhar Deus. O milagre não vai acontecer. Não pelo menos como Deus gostaria que fosse. Descansa. Quando chegar a vez de Deus agir, descansa. Ai, mas eu não mereço um milagre. Milagre não é merecimento. Milagre é herança. Milagre é herança. Milagre é herança. Meu filho não precisa merecer a minha herança. Ele só precisa nascer na família. Você não precisa merecer para receber a herança de Deus. Você só precisa nascer de novo. Às vezes, meus filhos merecem uma varadinha, né? Eles merecem umas varadas às vezes. Mas mesmo assim, merecendo uma varada, eu coloco o melhor na mesa para eles. A melhor toalha, a melhor comida. Mesmo que seja arroz, feijão e ovo frito, mas é o meu melhor. O melhor lençol, a melhor casa. Será que a gente é melhor do que Deus? Por que a gente não vive milagre? Porque a gente não deixa Deus ser Deus. É divino ser humano, mas a gente tem que continuar sendo humano, gente.
Então, escreve no teu caderninho. Milagre é herança. E eu não preciso merecer. Porque essa crença do não merecimento nos impede de receber o milagre. O que eu preciso para viver o milagre? O que eu preciso para receber a herança? Nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você não precisa mudar de religião. Você precisa mudar de natureza, né? A Bíblia diz que aquele que volta para o pecado é como um cão que come o vômito. Porque o cachorro come o vômito, né? Falando em cachorro, eu posso contar aqui o último milagre? Eu queria contar ele por primeiro. Normalmente, quem vai fazer oratória conta os milagres maiores, né? Por último. Mas se eu contar um milagre aqui para você, talvez você vai falar assim, nossa, esse milagre é tão excelentinho. Esse milagre que você deixou por último, parece que é pequeno. Mas para mim não é pequeno. Porque eu aprendi a ver Deus nas coisas que as pessoas consideram que é pequeno, sabe? Eu aprendi a ver Deus. Quando eu cheguei de viagem, vou contar o último milagre aqui. Nem sei quantos milagres eu contei, mas eu vou contar o último. E daí já vou encerrar a live, tá? Quando eu cheguei de viagem, amém. Graças a Deus, vida nova. Quem nasceu de novo tem uma vida nova, uma nova natureza. Quem volta, a Bíblia diz que aquele que volta para o pecado é como um cão, que volta a comer o vômito, como uma porca que volta a rolar na lama. Porque quem não nasceu de novo não é semelhante a Deus. O homem foi feito para ser semelhante a Deus, não um animal, porque o animal é irracional. O animal age por instinto. Quem não nasceu de novo, quem não nasceu de novo, deixa eu reformular aqui. Quem não nasceu de novo vai agir por instinto. Se o instinto mandar pecar, vai pecar, né? Porque a natureza é pecadora e adâmica. Mas quem nasceu de novo, da água, do Espírito Santo, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você não precisa mudar de religião. Você precisa só de Jesus no seu coração, né? Quem recebeu Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro dele. Então isso é o novo nascimento. Quem nasceu de novo tem uma nova natureza, não se comporta mais como cachorro que come vômito, não se comporta mais como a porca que volta para a lama, mas se torna filho de Deus. Não é isso que João falou no Evangelho? Aquele que creu e o recebeu se tornou filho e tem uma nova natureza. E se eu tenho a natureza de Deus, eu não quero voltar a comer o pecado. Eu não quero voltar para a lama. Quanto mais eu me pareço, né? Quanto mais eu aprendo de Deus e eu sei que eu sou filho dele, que eu sou semelhante a ele, a palavra semelhante significa similar. Quando Deus falou assim, olha, o homem vai ser a minha imagem. Imagem, sabe o que significa imagem de Deus? Ima significa igual. Gen é de genética. Nós temos o mesmo gene de Deus, porque nós somos filhos de Deus, tá? Então, deixa eu contar o último milagre. A Flávia, eu vou ler aqui, depois eu vou contar o último milagre. A Flávia disse assim, você é uma bênção, cada dia que passa eu aprendo mais. Uma mulher virtuosa, obrigada pelas palavras. Mas eu só tô aqui por causa de vocês. É vocês que permitem que eu seja essa bênção aqui, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês e para mim é muito importante. Nós estamos indo para 2021 e a gente vai assim, ó, todo mundo de mão dada. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém larga ninguém para trás, tá? A semana que vem a gente vai... Vamos fazer a semana que vem uma caça às raposinhas? Tudo aquilo que a gente tem que deixar em 2020, vamos falar sobre isso a semana que vem? Então tá, deixa eu contar o último milagre. Eu fui viajar e quando eu cheguei, meu cachorrinho estava quase morto. Ele estava muito mal, muito mal. Ele tinha tido uma dor de ouvido, uma inflamação de ouvido e foi dado um remédio para ele. E aí melhorou o ouvido, mas atacou o estômago, o intestino dele. Quando eu cheguei, meu cachorrinho não comia, o pequenininho, né? Ele não tá aqui não, mas sempre ele fica roncando aqui no meu pé. Ele é um Shih Tzu
E ele foi um presente de Deus na nossa vida. Enche o saco pra caramba, mas a gente gosta dele, né? Aí as pessoas falam assim, o Cheetos é fedidinho. É fedidinho mesmo, né? Porque ele tem o canal da lágrima e ele tá sempre fedidinho, cheirando chulé. Mas sabe, a gente aprendeu a gostar dele, né? Ele é uma graça, a gente ri com ele. E quando eu cheguei, esse cachorro estava doente. Não comia, o que comia vomitava e evacuando. E no domingo, eu cheguei na sexta à noite, no domingo, eu achei que ele ia morrer. Teve uma hora que eu tava com ele no colo, eu achei que ele ia morrer. Que ele tava com aquele olhão de Cheetos assim, aberto assim, e ele tava gelado, e eu enrolei ele numa toalha, peguei ele no colo aqui, enquanto eu escrevia a pregação que eu ia pregar no culto à noite, eu orava com ele. Eu abracei ele e comecei a orar. E de repente eu olhei pra ele assim, ele tava com o olho bem vidrado assim, parecia que ele tinha morrido. E eu fiquei, Caleb, Caleb, Caleb. Quando eu me desesperei, que eu chacoalhei assim, aí ele se mexeu. E eu orei por ele. Eu orei a Deus. Falei, Deus, o que eu tenho que fazer? Qual é a direção que o Senhor me dá para esse cachorro melhorar? E aí, a partir daquele momento ali, né, do domingo à tarde, a gente não fez nada de diferente. Ele foi melhorando, 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 melhorando. E quando foi... Na segunda-feira ainda ele estava malzinho, não queria comer. Quando foi na terça-feira, ele voltou a comer. Terça de manhã ele comeu, terça tarde ele comeu mais um pouquinho. Quando foi na quarta-feira, o cachorro amanheceu igual uma draga, comendo tudo, comendo até brita. Ele come brita, gente. Hoje eu descobri que ele come brita. Ele morde a brita e ele engole a brita. Hoje eu descobri isso. Mas o cachorro tava comendo tudo e já tava latindo, né? Indo lá no portão latir pro povo, encher o saco. Sabe aquilo que me irritava quando ele latia? Aquilo me fez tão feliz ver meu cachorro latir. E quando eu vi ele comendo e eu escutando aquele croque-croque do dentinho dele, eu falei, oh Deus, obrigada por esse milagre. Obrigada por o Senhor ter curado meu cachorro. E aí quem não gosta de cachorro e vai assistir eu falando uma coisa dessa, vai falar, nossa, que ridículo, né? Ela agradecendo a Deus por esse milagre, pelo milagre que Deus fez na vida do cachorro. Pois é, Deus ele é tão lindo, tão maravilhoso, que aquilo que é ridículo para o outro, ele se importa em fazer. E eu vi, sabe, um grande milagre no meu cachorrinho. Você vai dizer que o teu cachorro comer é um grande milagre? Para mim é. Para mim é. Sabe? E a gente tem que ser simples. Sabe? A gente tem que começar a agradecer a Deus e ver Deus nas coisas simples. Porque quem não é fiel no pouco, nunca vai ser feliz no muito. Sabe? Se a gente começar a agradecer a Deus por aquilo que a gente considera pouco, sabe? Nutrir uma mente, pensamentos de gratidão. Ontem foi um dia que estava tudo bem. Estava tudo bem ontem. Mas sabe quando você acorda azedo? Ontem eu acordei meio azeda. E eu não sei. Já desde a hora que eu fui escolher a roupa para fazer a live, né? Eu coloquei uma roupa que tinha que amarrar no pescoço. E quando eu terminei a live, eu tava me sentindo mal. E eu falei, será que foi essa roupa? Eu vou tirar a roupa. Parece que essa roupa tá me sufocando. Ó, olha só. 2 cachorros no quintal é isso. 2 cachorros no quintal é isso, pra fazer live. Mas a gente faz com o que a gente tem. Não dá desculpa, tá? Cachorro tá latindo. E a gente segue fazendo live. Aí... Que bom que você gosta, Esther. E aí ontem eu acordei assim, gente, tava tudo bem. Todo mundo com saúde, o cachorro com saúde, gravei a live. Mas eu tava assim, sabe quando você acorda azedo? Eu falei, será que é a roupa? Aí eu fui lá e troquei de roupa. Loja Vitória, 3 cachorros barulhentos. Então você já sabe como é que é, minha filha. Você já sabe, filha ou filho? Não sei, é loja? Não sei quem que é, mas
Você sabe como é que é, né? Aqui em casa nós temos 3 também. Temos um pincher, temos um shih tzu e temos um vira-lata com pitbull que parece um cavalo. A gente tem 3 cachorros também. Mas voltando o que aconteceu ontem. Ontem eu acordei, achei que era roupa, troquei de roupa, não mudou. E parece que ontem o dia tava a sensação de que tinha algo pesado. Que eu não sei discernir o que era que estava acontecendo ontem. Mas quando eu vi que não tinha mesmo muito o que fazer, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou lá pro centro da cidade, vou comprar meus presentes de amigo secreto, vou escolher um presente para minha norinha que vai fazer aniversário. E a gente foi. Eu saí desse ambiente, fui. Mas apesar de ser um dia cinzento, eu falei, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar com ninguém, eu não vou ser ranzizo com ninguém, eu não vou jogar minha ranzicice sobre ninguém. É um dia que parece que é comum. Mas se a gente olhar para o cachorro e ver que ele está comendo, às vezes o cachorro tem que ficar doente para que quando ele receba a cura, a gente celebre? Não precisa. Às vezes tem que adoecer alguém da família para a gente celebrar um milagre? Não precisa. E aí, no final dessa live, a gente chega a uma conclusão que o cachorro comer já é um milagre. Ele não precisa ficar doente, ele está comendo. Sabe? Você acordar sem dor já é um milagre. Então, eu perguntei aqui no começo, quanto tempo faz que você não celebra um milagre? Mas se você acordou de manhã, é um milagre. Você está respirando sem oxigênio, é um milagre. As pessoas que estão dentro do hospital respirando com um balão de oxigênio, tudo que elas queriam é respirar. E a gente está respirando. É um milagre. Eu perguntei no começo, quanto tempo faz que você não celebra um milagre? E a gente fica assim, quanto tempo? Você acordou, você respirou, teu cachorro comeu, né? Você não percebeu, mas Deus te livrou, Deus te guardou. Você não precisa merecer. Você é filho. Só seja filho, né? A gente tem que nascer de novo. E a gente tem que crescer. Porque a Bíblia diz assim, que enquanto o herdeiro é menor, você nasceu de novo, você é herdeiro. A Bíblia diz em Gálatas 4:1, lê lá. Gálatas 4:1. Enquanto o herdeiro é menor, em nada ele difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Você nasceu de novo? Deus é o teu pai? Então tudo que ele tem é teu também. Mas enquanto o herdeiro é menor, nada ele difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Você é senhor de tudo. Muito prazer, senhor de tudo. Bate no peito e diz assim, eu sou filho de Deus, ele é meu pai. Tudo que é dele é meu. Eu sou senhor de tudo. Eu nasci de novo. Mas você está vivendo uma vida escravizada? Porque a gente precisa crescer. O herdeiro menor, petitiquinho, mesmo sendo senhor de tudo, nada difere de um escravo. Se você nasceu de novo, come a palavra, se alimenta. Uma live como essa aqui, ó, é alimento. Tô dando papinha na tua boca para você crescer. Porque quando a gente cresce, o herdeiro maior é senhor de tudo. Senhor de tudo o quê? Saúde física, emocional, psicológica, familiar, financeira. Todas as áreas. Todas as áreas. Você pode liderar e governar sobre todas as áreas da sua vida, se tão somente você entender que você é um filho de Deus, que você nasceu de novo, que ele é teu pai, que ele é dono de tudo, que você é herdeiro de Deus, que você é co-herdeiro com Cristo. Então, o que vocês acham da gente comer mais? Da palavra dele. Eu nem abri a Bíblia, mas tudo que eu falei aqui está firmado na Bíblia. Você concorda comigo? Eu não abri a Bíblia aqui, olha. Você não precisa, muitas vezes, abrir a Bíblia quando você tem ela no teu coração. Tudo que eu falei aqui, você concorda comigo? Sim ou não? Você concorda que o que foi falado aqui, nessa manhã, está firmado na Bíblia? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, se eu perdi alguma coisa. A Luduana que entrou.
Beijo, minha linda. Mas eu acho que eu respondi todos, né? A Vanessa falou que eu tenho sido uma bênção na vida dela e eu agradeço porque ela é uma bênção na minha vida. A Ju falou que eu sou a resposta de Deus na vida dela e ela na minha. A Cris falou que milagre é algo sobrenatural vindo de Deus. Isso mesmo. Milagre é a intervenção direta. E toda vez que a gente deixa, ele põe a mão. Mas o Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele é gentil. O ladrão não, né? O ladrão, ele vem metendo o pé na porta, arromba e faz, e acontece. Sabe? Lembra da igreja que eu congregava, onde parecia que Deus nem era convertido? Então, sabe por conta do quê? Na velha aliança, Deus falava e a voz, as pessoas entendiam como um som de muitas águas, como voz de trovão. Quando o trovão ressoa, o que você entende? Você não entende muita coisa. Lá na antiga aliança, quando Deus falava, os homens ouviam como um trovão, eles não conseguiam compreender. E eles passavam a imagem de um Deus muito severo, muito severo. E aí, tudo de ruim que acontecia, as pessoas falavam que era Deus, que era Deus, que era Deus. Quantas coisas ruins acontecem na sua vida e você acha que é Deus? E você culpa Deus. A gente toma decisão errada, a gente não espera, a gente não confia, a gente não acredita, a gente mete os pés pelas mãos. E quando tudo dá errado, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus não tem nada a ver com isso. Simplesmente, nós não deixamos Deus agir. Mas quando a gente deixa Ele agir, Ele faz infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, pelo poder do Espírito Santo que atua nas nossas vidas, né? Então, às vezes, o grande milagre acontece quando a gente renova nossa mente. Transformai-vos aqui fora pela renovação da mente. Para quê? Para que vocês possam conhecer qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Até Jesus, tudo de ruim que acontecia, a culpa era de Deus. Aí, se você ler Hebreus, no capítulo 1, diz assim, que Deus falou através dos profetas, dos pais, mas por último ele falou através de Jesus. Quando Jesus vem, ele bate na mesa assim, e diz assim, vamos parar com essa palhaçada? Quem veio para matar, roubar e destruir foi o ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu não. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então essa live de hoje é sobre milagre. É sobre viver uma vida de abundância. É sobre renovar a nossa mente com relação a Deus, com relação a gente mesmo. Deus é bom o tempo todo. E com a gente mesmo, você não precisa ser um merecedor de milagre. Você só precisa ser um filho de Deus. Só isso que o milagre acontece na sua vida. O que a Cris falou? Jesus atraía os seus através das parábolas. E eu vejo isso na pastora? Você vê isso em mim? Amém. Glória a Deus, que bom. Amém, gente? Então, assim, cuidado com seus pensamentos, cuidado com as suas emoções. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Convida Deus para entrar e deixa Ele fazer. Faz só o que é possível e deixa o impossível nas mãos de Deus. Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo. Quem tá ok? Põe aí, ok. Vamos orar então? Se vocês não têm pergunta. Quero pedir para você voltar. Olha, até a hora do almoço tem que ter pelo menos 15 coraçãozinhos lá. Volta no vídeo. Daqui 2 minutos o vídeo vai estar salvo. Se você puder, se você pode, deixar um comentário, a partir do teu comentário que você vai deixar nesse vídeo, eu vou fazer as lives da semana que vem. Vamos combinar? O que a gente pode falar semana que vem? A partir do que eu vou listar tudo que vocês comentarem nesse vídeo que vai ficar gravado. E a semana que vem nós vamos falar sobre isso. O que tem que sair da nossa vida para o milagre acontecer? Semana que vem vai ser a semana da caça às raposas. Vamos fazer?
Tudo aquilo que a gente tem que deixar em 2020 para que a gente possa viver um 2021 sobrenatural. Amém, gente? Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos e confiamos esse dia nas Tuas mãos. Deus, ensina-nos a deixar o Senhor ser Deus na nossa vida. Ensina-nos a não se antecipar naquilo que diz respeito ao Senhor. Senhor, nós queremos nos antecipar e governar sobre aquilo que diz respeito a nós. Tudo que cabe a nós. Dá-nos sabedoria, discernimento, destreza, para nós fazermos tudo o que cabe a nós fazer. Mas quando chegar o momento do impossível, que nós possamos ter sabedoria, paz, que nós possamos lançar aos Teus pés toda a ansiedade, Deus, todo jugo maligno, todo peso, toda preocupação, aquilo que nós não sabemos e não conseguimos e não temos como resolver, nós entregamos nas Tuas mãos, porque Tu és fiel e digno para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, pelo Teu poder que opera nas nossas vidas, em nome de Jesus, aquele que crê e que concorda. Diga amém. Amém. Amém, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Multiplique as bênçãos dEle, o milagre dEle, que você possa desfrutar da herança dEle, do cuidado dEle, do afago dEle, do abraço dEle. Deixa Ele te pegar no colo nesse dia. Deixa Deus pegar você no colo. Deixa Deus te abraçar nesse dia. Hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Hoje você vai viver o sobrenatural de Deus, porque Ele é fiel, Ele é digno, Ele é poderoso para fazer. Hoje Ele vai te surpreender. Hoje é o dia do teu milagre. O melhor Deus guardou para hoje. Você crê nisso? Que o melhor Ele guardou para hoje? Amém? Amém, gente. Fica com Deus. Beijo. Fui. Gente, se alguém precisar, se você precisar de mim, manda um aviãozinho, tá? Manda no direct. Tá bom? Fica com Deus. Beijo. Fui. Deixa Deus ser Deus, hein? Deixa Deus ser Deus. E Ele vai te surpreender. Amém? Volta aqui daqui 2 minutinhos e dá o teu feedback no meu vídeo. Tá bom? No nosso, né? Participamos juntas aqui.